A sociedade moderna, chamada sociedade burguesa, instaurou duas esferas que o mundo antigo e o mundo medieval não conheciam. Até formulavam, mas não conheciam como esferas institucionais, postas pela sociedade como quase instituições, que é a esfera pública e a esfera privada, e na esfera privada a microesfera íntima, a intimidade. Isto é um produto moderno, é um produto da sociedade burguesa, do âmbito do capitalismo. Os antigos não tinham esta distinção. Se você olha para a arquitetura grega ou para a arquitetura romana, você vai perceber que de qualquer ponto que você esteja olhando, você consegue, por alguma via, enxergar toda a casa ou o interior da casa. A não ser quando se trata de casas que são feitas reclusas por conta de ataques. Mas enfim, são arquiteturas onde a disposição burguesa está ausente. A disposição burguesa é a loja, o balcão, um ambiente de sala, depois os quartos. Esta disposição burguesa não tem absolutamente nada a ver com a disposição grega e romana, muito menos a ver com o castelo medieval. O castelo medieval abriga toda a corte. E não é difícil, por exemplo, vários membros da corte assistirem à primeira noite da princesa, da rainha, o desvirginamento dela. Mesmo quando os reis se levantam, toda a corte está presente para para vê-lo se vestir. Não raro, o rei se apresenta se vestindo numa parte do palácio que a população, os plebeus da vila ou do feudo possam vê-lo se vestir. Se vestir não, ele ser vestido, né? Porque é um espetáculo de colocação de roupas. Mesmo o café da manhã, né? É comum, né, citar, os historiadores citarem a habilidade de tomar o café. Esta vida pública foi sendo cada vez mais a vida posta em uma esfera específica, onde exista de fato o interesse público sobre aquela vida pública. Por exemplo, um chefe de Estado que está falando para o seu público. E a vida íntima cada vez mais foi sendo preservada e ganhando uma esfera até o ponto de se separar, né? A vida privada da vida íntima. A vida privada diz respeito a práticas que se opõem à esfera pública, conta bancária, profissão, quanto ganha, onde vai passar as férias, né? E a vida íntima, a vida propriamente do seu diário pessoal, das suas agruras, das suas orações, da sua vida sexual. Bem, o individualismo trouxe, portanto, dentro desta nova divisão e a emergência do indivíduo na modernidade, trouxe, portanto, uma regra. A vida pública e a vida privada são separadas, porém, a vida privada, especialmente a vida íntima, tem um recorte que é próprio do indivíduo, então, portanto, ele determina os limites desta vida íntima. Ele determina perante os filhos, perante a sociedade, perante ele mesmo. Ele faz o recorte.
Surgiu, portanto, uma expressão muito comum nos tempos burgueses. Ela é presente em todo o século XX. A invasão da privacidade no sentido de invasão da intimidade. Você não tem o direito de me perguntar certas coisas que são da ordem da minha intimidade. De uns tempos para cá, este recorte, ele foi sendo implodido, porque o capital, ele é dinheiro em movimento, ou valor em movimento, e ele quer sempre acumular, ele vai para o infinito, e ele vai explorando todas as possibilidades de fazer o lucro. E ele percebeu que explodir ou implodir a vida privada e a vida íntima, numa sociedade que tem uma infosfera funcionando, ou seja, uma infosfera funcionando da maneira como a nossa está funcionando, a partir da internet, ele percebeu que implodir a vida íntima era alguma coisa muito lucrativa. Apareceram os reality shows. Você pôr uma câmera na vida íntima das pessoas e deixar todas as pessoas ficarem sabendo que você faz tudo igual àquelas outras, mas que elas precisam ver, porque era simplesmente algo do segredo. E vocês sabem, né? Muito bem, que no mundo moderno, a verdade não é o que está posto, a verdade é o que está escondido. Nós temos que descobrir a verdade. O grego está diante da verdade. Os cristãos e os modernos precisam descobrir a verdade está escondida. Então você sempre acha que a verdade de alguém está no íntimo, na intimidade, nas quatro paredes ou no coração. E esta busca pela verdade também é a busca para expor a verdade e com isso ter algum lucro, matar a curiosidade que é fonte de lucro. O resultado foi a implosão da vida íntima com a internet, até o ponto de você ter uma situação que se inverteu. Qual? Só é honesto, só é sincero, só é amigo, só é alguém que merece atenção se essa pessoa não tiver mais vida íntima, porque ela, todos os dias, a primeira coisa que ela faz é expor a vida íntima. Principalmente se essa vida íntima apresentar uma microaventura de desgraça, uma microaventura de infortúnio. Eu sou obrigado a revelar uma pequena novela da minha vida para que eu possa me apresentar publicamente. Em outras palavras, para eu ter amigos, para eu ser alguém, eu tenho que ser transparente. Eu não posso deixar nada nublado. Entra a ética da exposição máxima. Até o ponto de que a palavra transparência virou sinônimo de ética. Fulano é transparente. Ora bolas, então ele é ético. E as pessoas não foram percebendo o quanto isso é uma ditadura, o quanto isto lhes faz mal, o quanto isto é a porta aberta para a criação de uma mentira geral, a de que todos nós podemos fazer uma grande terapia nos abrindo ao outro. E quando a gente acorda deste pesadelo da transparência, percebemos que a gente nunca deveria ter se aberto. Nunca deveríamos ter deixado a vida íntima ser exposta. Nunca deveríamos ter permitido que alguém fizesse certas perguntas para nós. Mas já é tarde. Porque a ditadura da abertura, a ditadura da transparência, a ditadura de me conte um caso de vida íntima, senão você não é interessante,
extrapolou os seus limites e arrebentou com a minha alma. Em nome do que se está fazendo isso? Para não dizer que é em nome do capital, do lucro, para não se dizer que é em nome de uma tentativa de eu me adaptar aos novos tempos, que no fundo é me adaptar ao capital, para não dizer isso, eu digo que tem uma utilidade, com isto, contando as minhas agruras, me abrindo, eu alerto outros para o problema. Não, os outros não vão estar alertados por você. Eles vão estar apenas expondo você a uma situação na qual você não tem retaguardas para se manter ereto. Porque você não pediu, você foi induzido àquilo. Você não precisava. Então veja, este é o preâmbulo do vídeo, a antessala para eu entrar em dois fatos. De uma mãe de uma influencer. Né? Nós já estamos nessa situação, né? Já não é mais a influência, é a mãe da influência. Parece que é uma influencer que teve um surto um tanto estranho no BBB, teve que ser tirada e tal. E a mãe dela resolveu fazer uma operação de modificação estética dos lábios vaginais. Mas que ela não estava contente com aqueles lábios vaginais. Então, ela foi fazer a operação estética. Mas isso não bastou, porque, né? Ela quis ser mais influencer que a filha influencer, que até agora não via onde que influenciou. Mas a mãe eu acho que influenciou, porque ela, não contente em fazer a operação e mostrar, né, como que era antes e depois, ela pegou os pedaços de carne cortadas e pôs no Facebook. Né? Aí, a reação não foi lá muito boa e ela retirou aquelas duas orelhas, né? E disse que a intenção era muito boa, era para que quebrasse o tabu. Muitas pessoas precisam fazer essa operação, não querem fazer. Bom, eu acho louvável que ela tenha esta ideia, né? Acho louvável. Agora, é bizarrice. Está no plano do bizarro. Está no plano do bizarro. E está no plano das imagens bizarras que fazem com que o operador semântico atual, que é o capital, possa continuar girando, possa continuar fazendo com que exista o lucro na infosfera. Mas ela não sabe nada disso. O que ela sabe é apenas que ela tinha que mostrar o pererê sem orelhas, com aparência de Dumbo, sem aparência de Dumbo, na internet. Bom, você pode dizer, essa mulher é vazia, a filha também, então a psique delas não vai fazer absolutamente, não vai ter nenhum trauma por conta disso, elas vão continuar a vir. Talvez, mas talvez elas não saibam o que o inconsciente delas está produzindo. E talvez elas estejam sendo atingidas sem saber. Já não é o caso da minha segunda história, porque estas sabem o que estão fazendo e fizeram errado. E isso está relatado num episódio que eu não esperava.
desta pessoa, porque eu vejo os textos dela e eu achava que ela tinha uma consciência melhor. Mas ela caiu na ditadura da transparência, sem querer. Se é que aconteceu mesmo, se é que não é ficção, né? Essa moça aqui, que eu gosto dos textos dela, né? Uma menina, Giovanna Madalosso. Eu acho que já citei textos dela aqui, escritora, roteirista e uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras. Bom, eu nunca leio nada dela quanto livro, né? Roteiro eu não sei, mas eu leio, às vezes a coluna dela tem algumas coisas interessantes. Mas hoje me entristeceu, porque ela sucumbiu à ditadura da implosão da intimidade, à ditadura da transparência. Olha só o que ela conta, que ela estava num jantar com amigas. Ela acha que essas amigas eram muito íntimas, acha, né? E o papo estava animado. De repente, uma moça lá diz, naquele som, né? Naquele burburinho que tá numa conversa de mesa de bar, né? Num jantar, aquele burburinho, numa ponta, uma lá diz: claro que eu já fui abusada. Quem nunca foi? E aí ficou aquela pergunta no ar. E ela escreve que todos ali sabiam que aquela tinha sido abusada, mas ninguém sabia das outras. E ela não perguntou para que as pessoas levantassem e falassem: eu não fui, eu fui, eu não. Ela simplesmente falou, do ponto de vista retórico, né? Ah, eu fui abusada, mas quem não foi, né? Assim, do tipo, eu superei, eu passei por cima, porque isso aí acaba sendo comum, é o mundo da violência. Ela deu uma amenizada numa conversa, dado que o caso dela foi público, virou uma manchete do jornal, né? Foi levada para um terreno baldio, por um bandido e tal. Bem, só que aí a Giovanna Madalosso, se é que isso não é ficção, se é que é um caso que aconteceu com ela mesma, se não for, ela que me perdoe, né? Ela resolveu, veja só como que funciona a ditadura, né? Ela não funciona impondo leis, ela funciona dentro de você. Aí ela achou, a Giovanna, que ela tinha que pôr esta pergunta ali na mesa aquela hora, para ser solidário com a moça que falou. Mas a moça não queria solidariedade, ela queria apenas que a conversa fluísse. E de repente virou uma enquete sociológica de quem tinha sido abusado. E ela própria levantou. Aí ficaram as duas de pé, abusadas. Aí uma terceira teve que levantar, uma quarta teve que levantar. Aí sobrou, acho que uma lá que não foi abusada. E resultado disso? O resultado é que simplesmente acabou o jantar. Elas ficaram tristes, ficaram conversando situações horrorosas umas das outras, e elas acham que elas eram íntimas. Elas não eram, porque se elas fossem íntimas, os pares, uma saberia da outra, mas elas nenhuma sabiam da outra, e elas acabaram fazendo uma terapia, uma pseudoterapia pública, para todas elas, sem elas quererem. Sem elas quererem, elas não deliberaram. Elas foram pegas pela ditadura da transparência, que as atravessou no jantar. E elas saíram de lá achando que elas são as filhas do Temer. A filha do Temer, com aquele movimento, agora você sabe, que é parte dessa ditadura. E que é cruel. O resultado disso daí, eu não sei. Mas só pelo fato dela ter escrito, eu já sei. Não foi bom. Porque senão ela não escreveria.
Ela escreveu porque não foi bom. Ela está tentando exorcizar a porcaria que ela fez por estar submetida à ditadura da transparência. Estar submetida à ideia de que eu só sou feliz se eu fui abusado e contei. Se eu só sou alguém se eu forcei o outro a dizer que ele foi abusado, mesmo que ele não foi. Se eu só sou gente, eu só ganho ontologia, eu só sou um ser se eu sou um ser abusado. Tem que mudar a regra, a filosofia do Heidegger, né? O ser não é mais o ser aí, o Dasein. O ser é o ser aí abusado. É o Dasein abusado. Senão não é um ser. Não é mais o homem e a mulher. A ponto, né, de ter aquele teólogo que saiu na Folha de São Paulo há pouco tempo, não, já faz um ano e pouco. Eu até escrevi para o Hélio Schwartzman, né, fazendo uma brincadeira com essa situação, onde um teólogo desenvolvendo uma tese de que Jesus foi abusado, porque ele teve que ficar pelado na frente dos soldados romanos. Puta que... né? Quer dizer, a cruz não vale mais nada. O sofrimento da cruz não vale mais nada. Só vale para ser gente o abuso. Que, meu Deus do céu, perto da cruz, né? Nem pode ser comparado. Mas foi. Toda a tese é para mostrar o sofrimento de Jesus, na verdade, o abuso. Jesus é mais um abusado. Abusados do mundo, univos. A revolução dos abusados. A revolução dos abusados, sexualmente, não vai acontecer. O que vai acontecer é a ampliação do trauma geral. Porque, gente, quando eu sofro uma humilhação, eu não sou obrigado a dizer. Aliás, eu não devo dizer. É por isso que havia o confessionário. É por isso que há o psicanalista. É por isso que há um amigo próximo. É porque a intimidade pode ser revelada a outro, que pode lhe dar uma ajuda, mas ela não pode deixar de ser intimidade. Vou repetir. A intimidade pode ser revelada a outra, que pode lhe dar uma ajuda, mas ela não pode deixar de ser intimidade, porque se ela quebrar, se você quebrar a esfera da intimidade, não tem mais o que fazer. A grande proteção contra o abuso é a intimidade. É ela que faz com que o abusador não tenha sucesso. É o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que se todo mundo falar que foi abusado, vai acabar o abuso. Não vai, vai aumentar. Agora, a intimidade é a preservação, porque o abusador não tem sucesso. Ninguém fica sabendo. Só você. E você passa na frente dele e diz, você não teve sucesso. Porque ninguém está sabendo do seu feito, só eu. E eu sei que você é criminoso. Portanto, eu tenho o trunfo e você não tem. Você tira o trunfo dele à medida que você preserva a sua intimidade. Quando você revela, ele obteve sucesso. Ele passa a ser o criminoso público e você passa a ser a eterna pessoa que vai ser julgada sempre por aquele episódio. Você pode ser uma pessoa extremamente forte e capaz de lidar com isso. A maioria das pessoas não são. E aposto que nesta jantar, a maior parte não era. E se deixou pegar. Então parem. Parem. Parem com esta conversa de que nós temos que contar casos. Nós podemos falar em abstrato, em estatística, em aumentar o policiamento, em melhorar a educação, em entender o que acontece dentro das famílias. Tudo isso a gente pode fazer e deve. Mas isso não é da responsabilidade do indivíduo.
é uma responsabilidade coletiva. O voluntarismo de dizer eu vou revolucionar o mundo se eu contar que eu fui abusado é simplesmente pôr um revólver na própria cabeça e dizer: abusador, você venceu. Eu tô aqui, ó. É o contrário do que as pessoas pensam, gente. Virou a modinha de ou eu sou abusado ou não sou artista. Ou eu sou abusado ou nem Jesus eu sou. Nem filho de Deus eu tenho mais a possibilidade de ser sendo filho de Deus, porque só a cruz, a cruz eu tiro de letra, eu quero ver eu ficar pelado na frente de tantos romanos, né? Isso é tara do padre ou do teólogo que inventou. É ele que está, de certo modo, né, desejando ficar pelado na frente de romanos, num sentido masoquista da palavra. Tem gente que ainda não entendeu isso e vai entrar nesta vibe e vai se ferrar. Principalmente os mais pobres. E nesta festa da Giovana Madaloso, eu tenho certeza que ninguém saiu dali tão contente quanto acha que ficou. E outra coisa, gente. Se tem uma coisa que as pessoas precisam perceber, é que ditaduras não são feitas só por governos. Elas são feitas por tramas sociais que penetram na garganta, na orelha, na saliva. Penetram nas pregas corporais. E quando você vê, essa ditadura está mandando você a fazer coisas que você depois se refletir e dizer: caramba, eu não queria fazer isso. Ah não, mas eu fiz, tá certo, eu agora me libertei. Se libertou nada. Se libertou nada, você estava livre. É que botaram na sua cabeça que você tinha que falar coisa, mas você estava livre. A tua intimidade protegeu você. Mas agora ela não está mais aí para te proteger. Você arrebentou com ela. Ou, melhor dizendo, arrebentaram com ela num jantar. Não caia nessa. Não fale. Se você enfrentou esse problema, procure os aspectos que podem ajudá-lo dentro da preservação da sua intimidade. Não ceda à ditadura da transparência. É um pedido inócuo esse que eu estou fazendo. Eu sei disso. Mas eu faço. Talvez eu ajude alguém. Daqui a pouco a gente volta.